O Palmeiras, que vai entrar em campo no Allianz Parque nesta noite, tem a maior vantagem já construída sob o comando de Abel Ferreira em um jogo eliminatório de Libertadores. O conforto de um 4-0 na Colômbia diante do Deportivo Pereira na semana passada deixa a equipe muito próxima da semifinal da Libertadores pela 4ª vez consecutiva. Mas para um elenco tão acostumado a jogos decisivos, o discurso protocolar está tão bem treinado quanto o time. Eu sei que a vantagem que a gente fez é uma vantagem expressiva, grande, né? Não adianta falar que não, mas eu acho que o compromisso nosso é com a gente mesmo, o que a gente tem que fazer, né? E no nosso limite. E como eu falei, né, antes, contra o Atlético Mineiro também, eu acho que a gente tem que entrar como se não tivesse vantagem nenhuma e no final do jogo lá a gente, se Deus quiser, comemora, né, a classificação. Comemorar é o que Rafael Veiga se acostumou a fazer com essa camisa. São 80 gols e 34 assistências pelo clube. Tudo isso em 250 jogos, devidamente homenageados com uma placa antes do jogo de hoje. Com 9 títulos no clube, entre eles 2 Libertadores, o cara se tornou inquestionável entre os 11 titulares. A grande dúvida até momentos antes da partida vai ser a equipe que o técnico Abel Ferreira vai colocar em campo. Isso porque vai ser o 8º jogo do Palmeiras só no mês de agosto. Os desgastes físicos e as possíveis lesões também entram nessa conta. Depois do confronto da Libertadores, tem clássico domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Dudu, lesionado, é desfalque certo, não só para o jogo, mas para o restante do ano. Gabriel Menino está suspenso. Hendrick volta de suspensão e vira opção. Como é difícil prever o que o Abel tem em mente, aí vai o provável Palmeiras para enfrentar o Deportivo Pereira, com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga. Breno Lopes ou John, Arthur e Rony. Bom, já temos uma prévia e eu quero usar a Cambate. Olha que bonita essa câmera. Isso. Olha, Impressionante, vem. hein? Vem para trazer as notícias do Palmeiras. Bate, Ai, não fala mais pai. isso. Mistura não calafrio aqui. Sabe quando sua é sua no frio? Estou ansioso para ver o balanço da loira. Quer ver o balanço do Palmeiras agora? 4-0 lá na Colômbia, Dedê. Bora. Aquela massagem do Palmeiras. Olha lá que coisa, sem dó nem piedade lá, hein? Palmeiras que aprendeu a jogar essa Libertadores como ninguém. Ai, não fala isso. É um time muito equilibrado, um time psicologicamente, emocionalmente também equilibrado dentro do jogo. A gente fala muito aqui do ritmo, né, que o Palmeiras consegue colocar dentro de uma partida. Fisicamente até o Deportivo Pereira até um time bem preparado, mas tecnicamente é muito distante do time do Palmeiras e tudo indica que a gente vai ver mais um bom resultado no Allianz Parque. Ô Abel, sabe que eu tô curiosa porque você poderia hoje mesclar bem o time titular, pensar no brasileiro, no clássico contra o Corinthians. Por quê? Já tem um 4-0 na conta. Dá uma chance aí pro John, pro Fabinho, uma chance pro Hendrick, pro Luiz Guilherme, pra quem quiser. Porque daí, né, deixa um pouquinho de experiência ali a zaga, não é? O Everton, mas põe a molecada também. Eu faria isso, mas acho que ele vai, não sei. Na verdade, não sei, acho que ele vai com mais titulares. Eu acho que ele vai com o time principal e aí no segundo tempo ele vai rodar o time. Aí as 5 trocas. Aí ele vai rodar o time. No primeiro tempo ele vai com o time com força máxima e no segundo tempo ele começa a rodar o time. É mais coerente, não é? Ok, agora vamos falar de Flamengo também, porque... A vantagem existe, mas o Veiga não pensa nisso. Palmeiras forte na defesa. Então, as maiores sequências sem sofrer gols com o Abel. Agora, em agosto de 23, já são 5 jogos. Entre fevereiro e março de 22, também 5. Em julho de 21, 5. Então, essa sequência em andamento, se o Palmeiras não sofrer nenhum gol hoje, vai ser a melhor marca do Abel Ferreira. Então, é isso. Tem a vantagem, mas o Palmeiras não pensa nela. Aí a Marcela Rafael, o Donan e o Vinícius Nicoletti trouxeram a informação que o Palmeiras não vai poupar ninguém. É uma escolha correta se ela for confirmada mesmo, Marcela e Donan? O que vocês acham?
Pois é, Bruno, bom dia de novo para você, para os fãs de esportes, para o pessoal aí no estúdio. Vamos falar sobre isso, sim, sobre essa escolha do Abel Ferreira. E a gente estava conversando sobre isso, eu e o Donan aqui, e a ideia que a gente tem é exatamente essa, pensando na data FIFA. Afinal, serão alguns 15 dias, que são muitos, sem um jogo oficial. E aí pode ser que os jogadores, sim, percam um pouco de ritmo de jogo. E tem ainda o Corinthians no fim de semana. Dá para jogar essas duas partidas, descansar nessa data FIFA e aí nessas duas partidas começar a organizar também substituto do Dudu? Então, é o Abel Ferreira calculando o risco. Tem o risco de perder algum jogador por lesão hoje mais tarde? Tem, como perdeu o Dudu. Mas ele enxerga que o risco maior para a sequência da temporada seria a inatividade. Após o jogo contra o Corinthians, né, muito tempo sem jogo. E é um momento para ele tentar encontrar solução. Esse é um Dudu que é muito importante ali pelo lado esquerdo, às vezes um pouco mais por dentro ali também como meia. Então ele vai precisar dessa sequência. E tem outra questão também. O Corinthians fez uma viagem, vai voltar, um jogo muito desgastante. Hoje ele pode começar com força máxima, vai dosando, vai administrando, amplia essa vantagem e começa a preservar, começa a rodar o elenco no segundo tempo. Ele vai ter 3 dias de recuperação até o clássico do fim de semana contra o Corinthians. Então, o Abel, mais uma vez, surpreende, mas dá para entender. Eu acho que uma decisão sensata, assim, pensando no restante da temporada, pensando em uma equipe que precisa de ritmo. É o melhor momento, para mim, do Palmeiras. Sim, também acho nessa temporada. Na temporada, acho que está incorporando nessa reta final. Isso é muito importante pensando em Libertadores, isso é muito importante pensando em Campeonato Brasileiro. Os amigos acabaram de mostrar, se o Palmeiras não sofrer gols hoje mais tarde contra o Deportivo Pereira, né, vai ser o 6º jogo seguido sem sofrer gols, né, com a defesa não sendo vazada. Isso é recorde, desde que o Abel Ferreira assumiu. Então dá para entender sim ele querendo dar uma sequência maior para essa equipe ideal do Palmeiras. Pois é, e aí também se justifica todos os elogios que o Abel Ferreira tem feito, não só ao Gustavo Gomes, né, o zagueiro, que é muito importante para esse Palmeiras, mas toda a equipe, e aí ele citou o Rafael Veiga e o Gustavo Gomes com um pouco mais de afinco na última partida contra o Vasco. Você colocaria quem no lugar do Dudu, que está fora? Você entraria com o John ou com o Breno Lopes para a partida de hoje? E eu imagino que a partida que o jogador que ele colocar hoje nessa partida já vai ser mais ou menos o que ele está pensando para o restante da temporada também, como titular, não? Marcelo, eu até acho que assim, a longo prazo não vai ter o substituto ideal, porque esse Palmeiras é muito rico taticamente. Em algumas oportunidades, por exemplo, ele pode botar o Rony pelo lado esquerdo, o Flaco Lopes na frente, ou o próprio Hendrick, que eu tenho expectativa que jogue hoje aqui. Mas para começar hoje, eu acho que teria que ser o John. Tá. Acho que o John tem tido uma sequência aí com o Abel Ferreira, é um jogador que ele confia bastante nessa evolução. Tá bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Hendrick. O Hendrick também está de volta à equipe depois de cumprir suspensão na primeira partida e pode ser uma oportunidade também para dar mais minutos para o garoto. E Bruno, a gente volta aí para o estúdio querendo saber também a opinião de vocês em relação a isso. É um time titular que o técnico Abel Ferreira deve colocar na partida de hoje? Já tem um 4-0, é um adversário sim um pouco mais fraco, todo mundo já contando com essa classificação para a semifinal. E também queria que vocês dessem a opinião sobre o substituto do Dudu. Voltamos com vocês. O que vocês acham? Porque vale lembrar, os dois estão destacando que é um bom momento do Palmeiras. Os momentos de baixa do Palmeiras na temporada aconteceram exatamente depois de datas FIFA. Isso aconteceu no primeiro semestre, quando ele perde para o Água Santa, e agora, recentemente, quando viveu aquele período também de baixa. Parece que o Palmeiras se alimenta dessa sequência assim, de um jogo atrás do outro. Olha, pois é, tem essa questão. Eu entendo como os companheiros colocaram a decisão do Abel. Lógico que passa muito pelo departamento de fisiologia também, para dar a segurança que não há o respaldo para não ter o risco tão grande. Então eu entendo, mas eu pessoalmente discordo. Eu pouparia uma parte do time, não iria com o time reserva, mas mesclaria. Tudo bem, tem a data FIFA de descanso, mas o Veiga está convocado, então ele não vai ter descanso, ele vai estar em data FIFA. Então, assim, o Palmeiras a gente já viu o quanto que, concordo que está no melhor momento da temporada, mas o impacto da saída de alguns titulares, isso acaba impactando muito no jogo do Palmeiras. Então, eu mesclaria assim, quando o Veiga fala que a gente vai entrar em campo como não se tivesse vantagem, eu não duvido. Justamente por isso eu acho que um time mesclado vai conseguir o suficiente para não correr nenhum risco diante do Pereira, mas a vantagem tem que ser levada em consideração
na hora de você pensar na escalação, ainda mais como você tem um clássico contra o Corinthians, no momento que o Palmeiras, o Botafogo está com uma vantagem enorme, mas o Palmeiras se permite sonhar na atual conjuntura, justamente por estar vivendo o melhor momento da temporada. Então, assim, eu entendo pelo Abel a questão do quanto que ele conhece o time, certamente não é uma decisão precipitada, colocando alguém em risco, calculado, mas ainda assim, considerando um cenário muito confortável, eu mesclaria. Eles têm uma conta, Mari, de 4 dias. O Abel já falou que não é o ideal, mas não é um problema. O problema é quando o time joga na quarta e no sábado, né? Ou na quinta e no domingo. Aí é um problema, mas de quarta para domingo eles não calculam como um problema. Eu tô com o Dom, que esse time do Abel, ele não sabe administrar vontade e rotação. Então, independentemente do adversário, do placar e de quem entra para disputar e para colocar ali em prática tudo que eles fazem, né? Durante todo esse tempo de trabalho. Então, acho sim que deveria poupar e a gente já consegue ver algumas coisas assim, não que a gente questiona, mas a gente já vê possibilidades de time barra reserva e titular, lateral direita, Marcos Rocha, Mike, tá tudo bem ali, Richard Rios entrando, Gabriel Menino, né, que não jogou, enfim. Mas eu acho que dá para poupar um pouquinho. A questão é realmente, né, Marcelo, o substituto do Dudu, que vocês falavam. Você falou do Endrick, que é uma opção, e as outras, né? O que é que mexe na característica do Palmeiras com esses 3 caras? Endrick, John e o Breno Lopes. Pois é, vou falar com o Donan sobre isso também. O Endrick, ele estava fora, então ele deve mesmo dar esses minutos. A torcida pede muito mais minutos para o Endrick também. A gente conhece o Abel Ferreira. A gente sabe que depois que as coisas estão um pouco mais tranquilas numa partida, ele consegue também administrar isso com o seu torcedor. E o Abel está nesse momento, né? Só um detalhe, a gente está vendo aqui os últimos momentos aí de organizar o gramado. Gramado perfeito, tá, Bruno Vicário? Um pouquinho mais cedo a gente estava aqui, irrigação também já estava sendo feita aqui no gramado, mas está aqui, ó, bonito que só para a partida das 9h30 da noite. Gramado não é problema aqui no Allianz Parque. Mas e aí, Donan, como é que você vê a característica da equipe quando o John entra no lugar do Dudu? Como que fica o time quando o Breno Lopes entra? E muda muito do menino para o Richard Rios? Eu acho que modifica um pouco. O Richard Rios é um jogador com muita força, um jogador que tem habilidade, né, que tenta chegar ali à frente. Eu vejo o menino com uma capacidade maior de articulação, né, de circulação ali. Tem um bom passe, o Gabriel Menino é um jogador muito importante, sai mais, né? O Zé Rafael tem ido muito bem como primeiro homem de meio campo. O John, eu vejo uma característica maior de meia. Ele era meia na base, então pode ser um cara importante para aquele movimento do cara que vem da esquerda para dentro. Quando faz esse movimento, o Piquerez é o cara mais aberto, né? Que está atacando bastante, está com muita liberdade para subir nessa parte ofensiva e evoluiu muito o uruguaio nesse sentido. O Breno Lopes é mais atacante. Entrou bem no domingo, ele que sofre a falta, né, no golaço do Rafael Veiga, e é um cara também que contribui muito na marcação, nessa recomposição necessária, nesse balanço defensivo. São características diferentes. Importante a gente lembrar, em algumas oportunidades, quando o Abel não teve o Dudu para saída de um Palmeiras ideal, ele colocou o John. Quando ele costuma substituir o Dudu, em várias oportunidades ele bota o Breno Lopes, ainda mais se o Palmeiras estiver vencendo o jogo. Então eu acho que ele pode entrar com o John hoje para dar uma característica mais semelhante e não modificar tanto um sistema de jogo que tem dado, né, muito certo. Eu fico na expectativa, Marcelo, do Endrick ganhar minutos hoje. Sim. Né, porque é um jogador que não entrou contra o Vasco, acho que é uma partida propícia para ele ser desenvolvido, né, para ele entrar bem, como entrou bem aqui contra o Barcelona de Guayaquil. Tem uma coisa também muito interessante das entrevistas do Abel Ferreira. A gente sai pescando coisas do Abel Ferreira, né? E a gente já vai devolver para vocês, tá? Mas é quando ele fala assim, olha, ele não fala maltrato, eu não sei exatamente a palavra que ele usa sobre o Breno. Por isso que eu pensei que ele poderia também utilizar o Breno. Ele fala que utiliza menos um jogador que é muito importante. E aí ele fala, o Breno tem 4 gols e 4 assistências. É muita coisa para um jogador que tem poucos minutos, né? É um cara importante dentro do elenco. Todo mundo vai ser, né, coletivo. Esse é o segredo do Palmeiras, né? O Palmeiras sempre muito focado, mesmo com 4-0 hoje, deve vir com força máxima para respeitar o adversário e para sacramentar essa classificação para mais uma semifinal, né? Então, é histórico o que o Abel Ferreira tá fazendo nesse Palmeiras. Já vi que você iria com o John, né? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.